Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Esse tempo em que nós somos convidados a vivermos na alegria porque Cristo ressuscitou e nos quer conceder a verdadeira vida, a vida eterna. Na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos um grande paradoxo misterioso. Ora, os judeus que estavam aguardando o Messias, quando estão diante do Messias, eles não o aceitam, o Messias. São Pedro vai dizer o seguinte: vós rejeitastes o santo e o justo, vós matastes o autor da vida, vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos. Que coisa! Estavam aguardando o Messias e quando o Messias aparece, eles não o aceitam. Mas depois São Pedro vai dizer algo interessante: eu sei que agiste assim por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Então aqui que nós percebemos esse mistério desse paradoxo. De um lado, os judeus não aceitam o Messias, mas por outro lado, uma vez que Cristo já havia abrido as mentes dos discípulos para a inteligência por meio do seu Espírito Santo, São Pedro diz que era necessário tudo aquilo acontecer para que a vontade de Deus fosse feita, para que a vontade de Deus das Escrituras se cumprisse. E depois o próprio Cristo também vai dizer isso no Evangelho. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Então nós não podemos culpar os judeus, porque de um lado eles não aceitaram o Cristo por causa da dureza do seu coração, mas por um outro lado as Escrituras precisavam se cumprir. Aquilo tinha que acontecer. Mas isso faz com que nós nos perguntemos: por que Cristo, por que Deus tinha que salvar o mundo dessa forma, se entregando numa cruz? Dentre todas as respostas nós podemos destacar as principais, que eu diria que são duas. A primeira dela é que quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o que o ser humano, o que o homem é capaz de fazer. O homem que está no pecado, o que ele é capaz de fazer? Matar o próprio Deus. Desde o início da história, o ser humano ele vem lutando contra Deus. Ele vem fazendo de tudo para tirar Deus da sua vida. E nós vemos isso na não aceitação da igreja, tantas perseguições, desde quando a igreja começou. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas perseguições diante do nome de Deus. Querem a todo custo tirar Deus das nossas vidas, querem tirar Deus da nossa sociedade, querem tirar o nosso direito de adorar, de prestar culto a Deus. É um ódio, é uma negação, uma desobediência total. Então a cruz nos lembra isso, o que o ser humano é capaz de fazer com o próprio Deus, de matá-lo. Mas por um outro lado, quando nós olhamos para a cruz, ela nos revela também o que Deus é capaz de fazer por nós. Ele vai até o fim, ele entrega a sua própria vida por cada um de nós, para assim se cumprir todas as Escrituras, para assim nos conceder a verdadeira vida, nos conceder a ressurreição no fim dos tempos. Diante desse mistério de amor e diante também desse mistério de pecado que muitas vezes nós cometemos, é sempre bom lembrar que cada vez que nós cometemos um pecado, é como se nós tivéssemos aquele desejo no coração de matar Deus. É como se nós traíssemos a nosso Senhor Jesus Cristo como Judas. Então o que nós devemos fazer diante de tamanha misericórdia, diante de tamanho amor? Nos responde São João, que Deus nos amou tanto, que nos enviou o seu próprio Filho, o Filho amado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então nós precisamos crer em Cristo. E crer em Cristo, como nos lembra São João também na sua primeira leitura, na segunda, perdão,
significa guardarmos a palavra de Deus. Olha só o que ele diz: naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. E o que Cristo mais pregou? E o que Cristo mais ensinou? A conversão, o arrependimento dos pecados, voltar-se para Deus. Então, se nós queremos corresponder a esse mistério de amor, nós devemos nos converter, devemos buscar a santidade, levar mais a sério esse nosso relacionamento com Deus, e não viver uma fé morta, uma fé na preguiça, uma fé simplesmente por tradição, uma fé simplesmente porque eu me sinto bem. Essa semana eu estava falando que há pessoas que muitas vezes ela sabe que ela não pode entrar na fila da comunhão, porque a vida que ela leva não permite, ou seja, às vezes ela está no pecado. Mas é só uma coisa simples, é só se arrepender, procurar um sacerdote e confessar os seus pecados. Mas a pessoa, ela diz o seguinte: não, eu vou comungar porque hoje eu estou me sentindo bem, ou eu não estou bem, eu vou lá e comunga. Não faça isso, você só vai piorar a sua situação, porque você vai comungar a sua condenação. Então nós temos que viver uma fé, não é por aquilo que Deus pode ou nós achamos que Ele deve fazer na nossa vida. Nós temos que viver uma fé por amor, com esse desejo de um dia estarmos com Ele no reino dos céus, onde todos nós iremos ressuscitar e teremos uma vida, um corpo glorioso. Então vamos nessa Santa Missa pedir a Deus essa graça, a graça de corresponder ao seu amor, mesmo que para isso nós tenhamos que derramar o nosso próprio sangue, assim como Ele fez por nós no alto da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.